amigos de profissão, mais um programa Direito e Cidadania. Boa tarde a toda Curitiba, região metropolitana. É um prazer enorme fazer esse programa aqui mais uma vez pelo esse super canal que é a TV Profissão. Hoje, um tema extremamente relevante, importante, que é os cuidados na negociação e na renegociação de dívidas bancárias. Hoje não há um brasileiro hoje que não tenha problemas com bancos, infelizmente. Infelizmente, nós estamos muito endividados hoje, o povo brasileiro. E para falar sobre esse tema, eu convidei o meu querido amigo, Dr. Rafael Guazelli, que é graduado em Direito pela PUC-Paraná, é técnico em transações imobiliárias e é sócio-administrador do escritório Guazelli e é associado ao Instituto de Direito Tributário do Paraná, associado ao escritório Guazelli com a doutora Natália Guazelli. Boa tarde, doutor Rafael. Boa tarde, doutor Mesael. Boa tarde a todos da TV Profissão, todos os telespectadores. Uma honra estar aqui contribuindo com esse programa que presta um grande serviço para a sociedade. Doutor Rafael, esse tema, cuidados na renegociação de dívidas bancárias, ele é extremamente delicado, né, doutor Rafael? Com certeza, a renegociação de dívidas bancárias é um problema do dia a dia do brasileiro. Nosso país, o mundo, vem atravessando uma grande crise econômica e é muito natural as pessoas, quando se vê endividadas, acabar indo até bancos para tentar tomar empréstimos ou renegociar dívidas já existentes. E há vários cuidados que têm que ser tomados para que essa dívida não se torne muito maior do que ela já é. O saldo inicial, a gente tem um valor e na renegociação, dependendo de como você faz com a instituição financeira, com o banco, você pode pagar um valor muito maior do que era a dívida inicial. Doutor Rafael, quando essas empresas que trabalham nessa área procuram o cidadão para fazer renegociação, às vezes vale a pena procurar pegar essas empresas que se dizem especializadas em renegociação de dívida? Eu sempre oriento, primeiramente, a primeira questão que o cidadão deve verificar a primeira questão é qual que é a data de vencimento da dívida, de quando que é a sua dívida. Porque a gente sabe que dívidas bancárias têm a prescrição, que são 5 anos do seu vencimento prazo para cobrança. Em muitos casos, essas empresas, essas financeiras, elas ligam para o consumidor cobrando dívidas de 7, 8, 9, 10 anos, já prescrita. E essa dívida já está prescrita. O segundo ponto é você ver qual o valor original da sua dívida. Às vezes a sua dívida é 10 mil e o banco ou a instituição financeira, a terceirizada, está cobrando um valor muito maior. Então esses dois primeiros pontos que eu já oriento o consumidor a verificar. Terceiro ponto, condições de negociação. Verificar quais as condições que o banco, que a instituição financeira oferece para essa negociação. Doutor Rafael, por favor, explica certinho para os telespectadores a questão da prescrição. Isso é muito importante. Começa a contar da data da dívida contraída ou da data do vencimento? A prescrição ela começa a correr a partir da data do vencimento da dívida. Por exemplo, você contratou um empréstimo hoje com o banco A. O empréstimo é 10 mil. Você começa a pagar essa dívida daqui 2 meses. Então, o primeiro vencimento é daqui 2 meses. Então, a prescrição começa a correr a partir do vencimento, não na data da assinatura do contrato, na data que você pactua o empréstimo. Então, a prescrição é a partir desse marco que começa a correr, e é de 5 anos. 5 anos. Doutor Rafael, qual é o juro legal que se cobra hoje, que tem que se cobrar? Qual é o justo? O juros legal é uma questão muito polêmica, porque o país está numa situação econômica muito complicada, mas antigamente os tribunais, a jurisprudência, até o Código Civil, ele tem lá um parâmetro de juros de mora, que é juros pelo atraso, de 1% ao mês. E daí você tem os juros remuneratórios, que é os juros que os bancos ganham por estar lhe emprestando dinheiro. Esses juros remuneratórios, a jurisprudência pacificou que tem que ser de acordo com a média de mercado. Daí mas qual que é a média de mercado? Coisa complicada, difícil. A média de mercado é aquela que está disposta no Banco Central, no site do Banco Central todo mês, ele divulga a média das taxas de juros praticadas nas operações bancárias. Então, se você verificar que essa taxa média está acima do mercado, você tem condições de
de limitar a taxa de juros. Por exemplo, operações bancárias de financiamento, hoje, atualmente, variam de 6% a 8% ao ano. Então, por exemplo, se vier uma instituição financeira que está ali cobrando 10, 12, está acima da média do mercado. Então, você pode questionar essa taxa. Rafael, e essa questão também do juro simples, juro composto, daria para você explicar para os nossos? Sim, juro simples, juro composto, se chama o juro sobre os juros, que é o que mais aumenta as dívidas bancárias. Por exemplo, cheque especial. Você tem lá um cheque especial e começa a usar ele a todo mês, e com o que você ganha, sua renda, todo mês você cobra aquele cheque especial. Esse é o juros sobre juros, que o banco, todo mês, ele sempre joga o juros sobre o capital final do mês, não sobre o capital inicial do ano, o que é autorizado hoje. O juros sobre juros é autorizado mensal desde que esteja pactuado entre a instituição financeira e o consumidor. Se os juros não estiver pactuado em contrato e tiver muito claro isso pelo consumidor, não é vedado, é ilegal esse juros sobre juros. Então é importante, quando você estiver usando um cheque especial ou contra um empréstimo e verificar que tem essa prática do juros sobre juros, você procurar um advogado da sua confiança para que ele analise o contrato e verificar se tem lá essa previsão de cobrança ou não. Então, Rafael, e as cláusulas de mora? Que geralmente se coloca uma cláusula de mora bem alta. A cláusula de mora também é outra situação que você sempre tem que verificar com o advogado. Eu sempre falo, contrata um advogado da sua confiança, não contrata empresa terceirizada. Você até me perguntou isso, doutor Mesael, mas eu acho que o advogado da sua confiança, especialista no direito bancário, que é o que tem condição de dar resposta, porque cada caso, eu sempre costumo, no direito a gente sempre diz, cada caso é um caso, e no direito bancário da mesma forma, cada contrato bancário pode variar. Então, por exemplo, esses encargos moratórios, você pode pegar um contrato que tem juros de mora, multa moratória, comissão de permanência, que é uma taxa, uma cobrança por conta da inadimplência, e ainda tem bancos que colocam ainda honorários advocatícios. O que é legal aí, doutor Rafael? É legal só a cobrança de uma taxa e mais a multa. Só os juros de mora e a multa. E qual é o valor da multa que pode ser estipulado? A multa moratória, hoje, em média, é até 2%, que é o Código de Defesa do Consumidor, a previsão. 2% só? 2%. Mas tem contrato que você pega 20, 30, 40, né, doutor tem Rafael? contrato de 10%, daí tem essa comissão de permanência, que é uma multa mascarada ou uma taxa de juros mascarada. Então, um bom advogado dá para ler o contrato de maneira minuciosa e reduzir bem a dívida, né? Com certeza, o advogado faz a análise juntamente com um contador, um perito contábil da área de perícias, de bancos, ele consegue, o advogado demonstra ilegal e quantifica quanto que você está sendo cobrado a maior pela instituição financeira. Doutor Rafael, quais os cuidados que devo ter nas operações bancárias, de início? Os principais cuidados, como eu já falei no início, data de vencimento da dívida forma de pagamento e os encargos que lhe estão sendo exigidos, que eu já falei, o perigo que você tem que tomar, e principalmente, por exemplo, se você vai pegar um empréstimo alto, a garantia que você vai dar. É muito comum você não conseguir pagar aquela dívida inicialmente, daí o banco, vamos fazer uma renegociação, daí faz uma renegociação. Primeira renegociação já embute vários valores, várias taxas. E já na segunda, terceira já quer uma garantia, que às vezes é seu próprio imóvel, às vezes é seu carro. E esse tipo de garantia você tem que pensar muito bem antes de firmar, porque se você dá o seu próprio patrimônio em garantia, você está com risco de não conseguir pagar a dívida e ainda colocar em risco de perder esse patrimônio. Então, eu sempre aconselho nunca dê em garantia patrimônio para garantir dívida. É muito temerário, ainda mais se você não tem uma renda. Se você não tem uma renda estável que vai conseguir pagar aquela dívida, aquela prestação mensal que decorre dessa dívida, o conselho que eu dou é não se comprometer e não comprometer o seu patrimônio. Doutor Rafael, um cidadão que tem um único bem, e ele vai lá e dá em garantia, depois ele pode avocar para si a causa da impenhorabilidade? Isso já foi uma grande discussão no Supremo Tribunal Federal, e a gente tem uma lei que fala, né, que o bem de família é impenhorável, e já tem uma classificação que a partir do momento que você dispõe desse bem, você perde esse benefício de alegar impenhorabilidade na sequência. Então é uma questão muito temerária,
Então o cidadão deve pensar bem antes de dispor do seu único, principalmente para quem tem um único imóvel, né? Então, Rafael, e o que fazer então na hora de dar os bens em garantia? Qual é os cuidados que a pessoa deve ter? Eu sempre digo que quando você vai, salvo na questão do sistema do SFH, o Sistema de Financiamento Habitacional, que você pega o crédito da instituição financeira para adquirir o imóvel, daí naturalmente que o imóvel já está em garantia, que é a natureza da operação, que é um contrato que você tem uma alienação fiduciária, mas nos casos que você não tem garantia nenhuma, que você tem uma dívida e que o banco começa a exigir várias garantias, eu sempre digo, primeiro, contrata um advogado, para que ele faça uma análise da sua dívida desde o início do seu relacionamento com a instituição financeira. Porque às vezes essa dívida surgiu de uma dívida de cheque especial, de um cheque especial, de um cartão de crédito, virou uma confissão de dívida, virou uma cédula, e depois vem uma exigência de que coloque um bem em garantia. Então faça uma revisão desde o início da relação, que com certeza você vai encontrar várias cobranças ilegais e não vai precisar dar esse patrimônio em garantia. Doutor Rafael, às vezes o cidadão vai sozinho lá no banco e ele é iludido lá pelo funcionário do banco a fazer confissão de dívida. Depois que fizer essa confissão, dá para fazer uma revisão ainda, doutor Rafael? Dá. Mesmo após a confissão, é possível fazer revisão. É um pouco mais complexo no sentido que o banco ele já tem o bem, ele já pode ter executado de forma mais rápida. Já pode entrar com uma execução de título extrajudicial, que a gente chama, e ele já pode pedir o bloqueio do seu patrimônio de forma mais ágil. Mas ainda assim é possível você questionar, porque essa confissão de dívida já vem de operações anteriores e é possível você questionar essas operações anteriores e, consequentemente, colocar em xeque, colocar em dúvida, questionar o valor da dívida que originou essa confissão de dívida. Doutor Rafael, o que posso fazer para pedir minha revisão? As pessoas têm muita dívida, têm muita dúvida nesse sentido aí, para pedir uma revisão. Em quais as circunstâncias que a pessoa pode pedir? Ela pode... A primeira questão, se ela posso ou não posso pedir revisão da minha dívida. Se você está pagando em dia, eu sempre digo, se você está pagando em dia e tem condições de continuar pagando em dia a sua dívida, continue pagando. Aliado a isso, você pega um advogado da sua confiança e um contador para que analise o contrato e verificar se tem alguma exigência de valores de forma ilegal. Algum encargo, como por exemplo, no sistema de financiamento habitacional é muito comum, quando você contrata, você ter que já contratar o seguro junto, o seguro que o banco lhe oferece. É obrigatório isso? Ou é legal? É uma venda casada que se chama, que é muito famoso, né? Se não permite, né? Venda casada. Você pode primeiro optar se você quer contratar o seguro ou não e qual o seguro que você quer contratar, se é o seguro A, B, C ou D. E nesses casos, na maioria dos casos, a instituição financeira já embute o valor do seguro junto, não lhe dando a opção de você escolher qual o seguro, se você quer ou não. Então é muito comum várias ações em trâmite no nosso judiciário, até já é uma matéria simulada pelo Superior Tribunal de Justiça, que é ilegal a cobrança de seguro quando não é dado oportunidade ao consumidor de dizer se quer ou não e dizer se quer aquele seguro ou se vai optar por um outro. Então, nesse caso, é uma ação que vale a pena para todas as pessoas consumidoras que têm o sistema, que contrataram, né, compraram a sua casa própria através do financiamento habitacional. Então, Rafael, a inversão do ônus da prova, ela serve também para os contratos bancários? Muito comum contratos bancários terem inversão do ônus da prova, porque, por exemplo, como você estava falando, mas como que eu sei se é devido, se é possível fazer a revisão ou não? Você chega até o advogado, mas eu preciso de todos os documentos. Você não tem? Daí você vai até o gerente, junto ao banco, eu preciso de todos os meus documentos desde quando começou a nossa relação. Pode ser que você tenha dificuldade de obter esses documentos. Então, a inversão do ônus da prova serve para equiparar no processo a relação entre consumidor e fornecedor, entre banco e o cliente. O cliente não tem acesso a todas as informações, não tem o mesmo poderio econômico, financeiro da instituição financeira. Então, a inversão do uso da prova, com base no artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, é possível nessas situações em que o juiz verificar esse desequilíbrio de forças. Doutor Rafael, de vez em quando aparece lá no meu escritório alguém que recebeu
recebeu o cartão bancário, o banco mandou o cartão, ele não é cliente do banco, e meses depois aparece uma dívida. O que fazer, doutor Rafael? Esse é um caso típico que, se você recebeu o cartão, primeiro, se você recebeu o cartão, já no mesmo momento já entra em contato com a instituição financeira para cancelar aquilo ali, abra um protocolo. Hoje os sistemas de protocolo estão bem fáceis. Na própria instituição financeira, quando você vai entrar, você tem a parte da ouvidoria ou parte de reclamação, você pode fazer aquilo por escrito. Ou então você, quando ligar para o banco, você pega o número do protocolo. Eu sempre falo para todos os consumidores, meus clientes, falo, ó, você vai ligar para o banco, anote o número do protocolo, porque se o teu advogado precisar questionar amanhã no processo, você tem que ter o número do protocolo. Ou então abra por escrito a reclamação no canal no saque, que se chama, do banco. Ah, não deu certo, então vá para o consumidor.gov, que é onde é o órgão que você pode formalizar, que é o PROCON, que se chama, consumidor.gov, você abre lá a reclamação e fica formalizado. E também tem um outro expediente muito interessante, que é o expediente ele fiscaliza os bancos, que é o Banco Central. Você, como consumidor, você pode abrir uma reclamação contra determinada instituição financeira por não ter... No Banco Central mesmo? No Banco Central. E o Banco Central vai e multa a instituição financeira e pede que a instituição financeira dê retorno. Então, de repente, é uma forma administrativa de você resolver a situação sem precisar de um advogado diretamente. Então, essa é a primeira questão. Agora, se, por exemplo, você recebeu o cartão e deixou lá, você não deu bola, daqui a pouco vem uma dívida. Também dá para questionar. Você também tem que fazer todo esse mesmo procedimento que eu falei, pedindo para que cancele o cartão e cancele a dívida, a cobrança da dívida. Ah, mas e se isso gerou uma inscrição indevida minha nos órgãos de restrição ao crédito? Também o mesmo procedimento, daí você vai pegar um advogado, o advogado vai entrar com uma ação e vai, logicamente, já é jurisprudência, simulado isso, você tem direito a uma indenização por dano moral por essa inscrição indevida. Só tomar um pouco de cuidado, porque às vezes o consumidor tem mais de uma inscrição e só por aquela ser indevida ele acha que ele pode solicitar o dano moral. E não pode, já tem uma jurisprudência dizendo que se aquela única inscrição que causou a anotação, daí é possível dano moral. Se você tem outras inscrições, não é possível dano moral, mas é possível você solicitar que a dívida seja cancelada, seja baixada. Então, Rafael, é melhor procurar um advogado para impetrar uma ação, geralmente no juizado especial, porque os valores não são altos, ou é melhor o cidadão procurar o PROCON? Eu sempre digo, se você vai procurar o PROCON, consulte o advogado antes. Antes de você tomar a decisão, o processo decisório, você tem que ter um advogado. Aliás, a nossa Constituição Federal diz que o advogado é essencial ao funcionamento da justiça. Então, sempre que você for tomar qualquer decisão, você tem que consultar um advogado. Às vezes é melhor você consultar um advogado da sua confiança, ele vai lhe orientar. Ele vai dizer, vá no PROCON, não, vamos fazer uma demanda, vamos notificar, pegue um especialista da área, esse advogado que vai saber lhe orientar a melhor forma como proceder. Então, Rafael, e quais cuidados para se evitar golpes bancários? Golpes bancários é uma coisa que está em alta. Recentemente eu peguei um caso que o consumidor, da noite para o dia, ele viu que saiu R$200 mil da conta dele, pagamento de boleto bancário. E como que ele caiu nesse golpe? Ele recebeu uma mensagem da instituição financeira para que atualizasse o aplicativo. E clicou naquele link, atualizou o aplicativo e houve o golpe, né? Através daquela atualização, se entrou na conta dele e se procedeu todo esse golpe de pagarem R$200 mil em boleto bancário. Então é o seguinte, o WhatsApp, quando você receber algum boleto por WhatsApp de instituição financeira, primeiro passo, ver se aquele WhatsApp é do canal mesmo, oficial do banco. Entrar em contato com o banco. Esses dias um consumidor, veio aqui um boleto de quitação do meu veículo, tá 10 vezes menos do valor total. O que eu faço? Vou pagar. Eu falei, não, você não vai pagar, você vai pegar esse boleto, vai mandar lá para o canal oficial da instituição financeira, seja por e-mail ou por WhatsApp oficial, o canal oficial, para que eles lhe confirmem que é verídico aquele boleto. Se eles lhe confirmarem que é verídico, daí você pode pagar com tranquilidade, porque depois você vai poder cobrar... Doutor Rafael, então jamais
confirmar no celular que Não, qualquer mensagem de atualização. WhatsApp, mensagem de texto, ligação também, você falar os seus dados. Boleto. Boleto, se receber, tem que confirmar nos canais oficiais. Então, Rafael, e o Pix, esses Pix aí que tá na moda agora, o que o cidadão, por exemplo, o cidadão que sofreu um sequestro relâmpago aí, qual que é o caminho depois para ele? O Pix é um grande avanço hoje, né? Porque hoje a grande maioria dos brasileiros usa Pix, né? Aliás, hoje praticamente poucas pessoas andam com dinheiro no bolso, né? Com o Pix, o celular, aí você consegue agilizar aí todas as transações bancárias. No entanto, tem que ficar muito atento, porque o WhatsApp, esses dias eu recebi do meu pai um clone, né? Celular clonado, clonou o contato do meu pai lá e disse, por favor, faz um Pix para mim, tal. Eu liguei para ele para ver se era verídico. Isso é uma forma de golpe. Mensagem de texto também tem que tomar cuidado, e-mail tem que se tomar cuidado. E o interessante é que agora, nessa ferramenta do Pix, PixSaque, PixTroco, é possível, se saiu um Pix indevidamente da sua conta, em até 48 horas você consegue reverter isso. Você pode denunciar junto à instituição financeira o golpe, e a instituição financeira faz uma averiguação faz uma investigação para ver se houve o golpe ou não, e se constatar que houve o golpe, ela consegue estornar o valor. Então, é uma ferramenta que ainda é muito usual, mas ainda está em avanço tecnológico para que evite esse tipo aí de golpe. Pois é, o tema é longo, o tema é extenso, mas eu tenho certeza que você, telespectador, foi bem esclarecido pelo Dr. Rafael Guazelli, que é advogado nessa área. Dr. Rafael, suas considerações finais, por favor. Dr. Mesael, eu agradeço aí a oportunidade de participar desse programa, que é uma colaboração aí para a sociedade, um grande trabalho que você vem fazendo, e dizer aí que quando você tiver qualquer problema de dívidas bancárias com instituições financeiras, antes de tudo, procure um advogado da sua confiança. Não tente resolver sozinho, sem uma orientação, porque de repente você pode estar tomando a decisão errada. A melhor decisão é você procurar um advogado que vai saber lhe orientar. Muito obrigado. Um abraço a todos e até o próximo programa, se Deus quiser, aqui pela Super TV Profissão.